Bom dia! Estamos aqui na penúltima reflexão dessa série de 10, né? E acredite, foi difícil selecionar apenas 10 temas, né? Tinha muito mais na minha lista. E hoje a gente vai falar sobre mais saúde nesse corpo. A gente já falou de muitas coisas, mas eu não poderia encerrar, né? Não poderia não incluir essa reflexão entre as 10 de mais saúde nesse corpo. Nós já falamos, eu já falei aqui anteriormente sobre como colocar nossa vida em caixinhas separadas atrapalha a gente ser mais Maria no dia a dia, né? A gente tenta separar assim, isso aqui é minha vida espiritual, isso aqui é minha vida financeira, minha vida profissional, minha vida amorosa, mas na prática essas coisas estão misturadas. Tenta separar na prática a sua vida espiritual da sua vida financeira. Não dá. Porque a forma como eu lido com o meu dinheiro reflete a minha vida espiritual. Reflete, por exemplo, se eu lido com o meu dinheiro através de fé ou de medo. Também reflete se reflete a minha generosidade ou a minha mesquinhez, né? O meu amor ao próximo, o nível do meu amor ao próximo. Então, enfim, não tem como separar na prática. E outra separação, uma das separações mais danosas, talvez assim, na prática que a gente faz, é entre o que é espírito e corpo, né? A gente ficar separando aquilo que é espiritual daquilo que é natural. E quando diz respeito ao nosso corpo físico, isso acaba tirando saúde do nosso corpo, porque a gente se dedica muito a buscar as coisas que são do alto, as coisas espirituais, a ter uma vida de mais Maria, uma vida mais aos pés do Senhor. Mas como eu vou servir a Deus e ao próximo sem o meu corpo? É mais uma coisa que na nossa cabeça a gente acaba separando, mas na prática não tem como separar. A gente, por exemplo, dá muita atenção ao que nos alimenta espiritualmente, mas despreza o que alimenta o nosso corpo físico, né? E as duas coisas, elas andam juntas. Não tem como eu ser uma mulher espiritual. Tem como, né? No que eu queria dizer assim, que não tem como você ser espiritual doente, é óbvio que tem. Mas não existe uma espiritualidade sadia que não cuida do corpo físico. Então, nós precisamos dar atenção, a devida atenção. Eu já falei em alguma das reflexões, já tô me perdendo em qual, mas sobre a questão da sustentabilidade. Nós precisamos ser sustentáveis ao longo do tempo. Precisamos ter hábitos sustentáveis. O que isso significa? Que aquilo que eu faço hoje vai se sustentar, vai ser possível ser mantido ao longo do tempo. Então, para e reflete. Até quando o seu corpo aguenta se ele continuar sendo tratado da mesma forma? Até quando você vai ter energia para continuar servindo a Deus e ao próximo e à sua família, se você continuar se tratando da mesma forma, se alimentando do jeito que você se alimenta, sem fazer atividade física, sem os cuidados médicos quando necessário, né? A gente precisa zelar para que a nossa obra nesse mundo, a nossa presença nesse mundo, seja durável e saudável, né? É responsabilidade nossa. Eu estava aqui pensando numa comparação possível para ilustrar o que eu quero dizer, e eu pensei na diferença entre os fogos e a tocha, né? Porque os fogos, eles são muito bonitos, muito intensos, chamam a atenção, né, da gente. A gente fica preso, mas eles vão e somem, né? Tem aquele momento e depois desaparece. Agora a tocha, ela fica ali, queimando. Ela não é tão atraente, ela não chama a atenção, mas ela se sustenta ao longo do tempo. O serviço que ela presta é muito mais útil e sustentável. E muitas vezes a gente quer funcionar como fogos de artifício, botando toda a nossa força, toda a nossa energia, brilhando o máximo que a gente pode, mas essa energia, nessa forma, ela não é sustentável ao longo do tempo, né? Então, a gente precisa cuidar desse corpo, né? Então, a gente precisa cuidar dele. E uma vida de ser mais Maria é uma vida de equilíbrio. E esse equilíbrio inclui esse cuidado que a gente precisa ter. E a gente estava falando, eu falei também em uma delas, sobre o mais espírito nessa carne, numa das reflexões, que
a viver pelo Espírito é não satisfazer as concupiscências da carne. E muitas das coisas, a maioria das coisas que a gente faz, que deteriora, que maltrata esse corpo, é carne. Por exemplo, comer muito fast food, açúcar em demasia, é o quê? É carne. Quando eu não quero fazer atividade física, é o quê? É carne, é preguiça. Quando eu não vou ao médico quando eu preciso, é relaxamento. Então a gente quer viver pelo Espírito, inclui a disciplina de cuidar do nosso corpo, né? Então eu quero que você pense rapidamente em qual mudança você pode fazer que vai fazer com que você zele mais pelo seu corpo, que você cuide mais da sua saúde. E eu não tô falando aqui de se matricular na academia amanhã, planejar correr a próxima maratona, né? Não. Qual é o pequenininho passo que você pode dar nessa direção? Diminuir pela metade o açúcar que você coloca no seu café, colocar o relógio para despertar, para lembrar você de beber água, né? Passar a subir as escadas ao invés de usar o elevador. Qual é o pequeno passo? Nossa vida, ela é feita de pequenos passos. A gente chega no lugar que a gente deseja através de pequenos passos. A gente vai chegar. Muitas vezes a gente não chega onde a gente deseja porque a gente quer transformar tudo de uma vez só. E na jornada eu planejei ajudar você com um pequeno passo por dia, porque é assim que as transformações consistentes são feitas. Porque quando a gente tenta mudar tudo de uma vez, a gente muda tudo hoje, mas isso também não é sustentável ao longo do tempo. A gente não consegue manter, né, essas transformações que a gente tenta fazer tudo de uma vez só. Então pensa hoje, qual é o pequeno passo, pequeno, que você pode dar na direção da sua saúde hoje? Tá? Que a gente seja mais Maria enquanto somos Marta e que tenhamos mais saúde no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo.